Bom dia, meus irmãos, que Deus abençoe nessa segunda-feira, em nome de Jesus, amém. Que Deus te guarde pela direita, que Deus te guarde pela esquerda, que Deus te guarde pela retaguarda, que Deus vá à frente, no nome do Senhor Jesus, tirando todo o mal, tudo aquilo que impede o seu caminhar, tudo aquilo que impede da paz, da prosperidade vir sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém. Que você possa ter uma segunda-feira abençoada, cheia das bênçãos do Senhor, em nome de Jesus, amém. Nesta manhã, nós temos uma palavra abençoada, uma palavra profética para o seu coração, para Deus te abençoar, para Deus te dar entendimento, para Deus te dar conhecimento e sabedoria. Amém? Deus te dar uma direção para que você possa caminhar dentro da vontade de Deus. Amém? Para que você não venha se desviar no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Minha mãe dizia assim, para de copiar, moda menino. Quem já ouviu isso das mães? Para de copiar, moda menino. Eu ouvi isso muito da minha mãe, né? Mas existem os dois lados de copiar moda, de imitar, de copiar, né, as coisas. Existem os dois lados. O primeiro é copiar as coisas ruins, né? Isso não é bom, né? Um mau exemplo, por exemplo, não é bom você copiar as coisas ruins. Por isso que minha mãe sempre dizia: para de copiar moda, menino. Ué, pode fazer isso não? E existe também o outro lado, que é copiar os bons exemplos, copiar, né, os bons exemplos, copiar aquilo que é certo, né, fazer aquilo que é certo. Principalmente, como que você se sente, como que você reage, como que você se sente emocionalmente, sentimentalmente, quando alguém está fazendo aquilo que você está fazendo. Quando você tem uma ideia mirabolante, quando alguém copia você, né? Quando você faz alguma coisa a pessoa ou as pessoas começam a fazer aquilo que você está fazendo, né? Porque no Brasil é assim, né? Tudo se copia, né? Então, as pessoas elas começam a fazer do mesmo jeito, às vezes, que você faz. Elas fazem da mesma maneira que você faz. Tem até, às vezes, o seu trejeito. Elas falam do jeito que você fala, elas copiam a sua fala, copiam o que você faz, copiam as suas ideias, faz. E o que você sente quando alguém está imitando você? O que você sente quando você sabe que está sendo copiado? O que você sente quando você sabe que está sendo imitado? Quando tem outras pessoas fazendo o que você faz no trabalho, o que você faz nas redes sociais, o que você faz na igreja, o que você faz no seu trabalho, na sua vida profissional. O que é que você sente? Geralmente, a maioria das pessoas, o primeiro sintoma que as pessoas sentem é ciúmes. É ciúmes. O segundo sintoma é a insegurança e o terceiro sintoma é o medo. Então existem esses três sintomas de quando uma pessoa está sendo imitada. Eu pergunto para você nesta manhã: você está sendo imitado ou você está imitando alguém? Ou você está sendo copiado ou você está copiando alguém? Essa é a pergunta que eu quero deixar para você nesta manhã. Então esses são os três sintomas: ciúme, insegurança e medo. O medo, o ciúme, né? Porque você teve aquela ideia, aquele começo, né? Então você fica com ciúme porque as outras pessoas estão fazendo tudo que você está fazendo, você fica com ciúme, insegurança. Você fica inseguro, né? Por talvez medo na área profissional, na área social, enfim. Em várias áreas das nossas vidas você fica inseguro. E às vezes você fica com medo daquela pessoa que está te imitando, que está copiando você, de crescer mais do que você. Você às vezes fica com medo daquela pessoa que está te copiando, de ser melhor do que você, de fazer melhor do que você. E de fato, muitas pessoas que imitam ou que copiam alguém, geralmente elas vão gerar frutos também. Então, e muitas das vezes até mais do que você, até mais do que eu mesmo, né? Então você precisa primeiro entender que você não precisa se preocupar se alguém está imitando você. Você não precisa se preocupar.
Porque se você está com medo, se você está inseguro, se você está com ciúmes, não precisa ficar com esse sentimento. Você não precisa ficar com as suas emoções abaladas porque alguém está imitando você ou porque alguém está copiando você, copiando seus bons exemplos, copiando as coisas boas que você faz. Então você não precisa se preocupar se alguém está imitando você. Lucas capítulo 9, versículo 44. Estava um homem que estava fazendo a mesma coisa que os discípulos e fazendo as mesmas coisas que Jesus. Tinha um homem expulsando demônios em nome do Senhor Jesus, porque ele aprendeu. Então ele começou a copiar aquilo que Jesus, aquilo que os discípulos estavam fazendo, que era o quê? Pregar a palavra de Deus e expulsar demônios. Os discípulos, eles ficaram enciumados. Eles até chegaram perto de Jesus e falaram: Jesus, o senhor quer que a gente vá lá e proíbe ele porque ele não está junto com a gente? Ele não te segue, Jesus, e nem está junto conosco. E Jesus falou assim: olha, quem não é contra nós, é por nós. Deixa ele, não proibais. Deixa ele continuar fazendo. Porque o Senhor Jesus entendia que quando você copia um bom exemplo, isso é bom. Quando você copia um bom exemplo, isso é bom, e o Senhor Jesus sabia disso. Então não se preocupe quando alguém imitar você, quando alguém fazer aquilo que você faz nas redes sociais, na igreja, ou no seu trabalho, na sua vida profissional. Não precisa ficar inseguro, não precisa ficar com medo. A unção que Deus deu para você é esta unção. Ainda bem que Deus está te usando como exemplo para outras pessoas. Porque se outras pessoas estão te copiando, então você não precisa se preocupar. Por quê? Porque, primeiro, quando te copia é porque você virou exemplo. Quando as pessoas começam a copiar aquilo que você está fazendo, quando as pessoas começam a fazer do mesmo jeito, da mesma maneirice que você faz, os mesmos trejeitos, do mesmo jeito que às vezes você fala, geralmente essa pessoa, você virou exemplo para essa pessoa. Você virou exemplo para alguém. Então não se preocupe se você virou exemplo, agradeça a Deus. E não importa se aquela pessoa vai crescer mais do que você, não importa se aquela pessoa vai ter mais pessoas com ela, se ela vai crescer na área ali ou aqui. O mais importante que você deve guardar no seu coração é que você virou exemplo para alguém. As suas atitudes, a maneira que você vive, virou exemplo para alguém. Virou exemplo para uma sociedade. Virou exemplo. Se eu virei o exemplo, se você está sendo exemplo para outras pessoas, se elas estão te copiando, se elas nos copiam, que seja bênção. Amém? Que seja bênção. Então, se as pessoas te copiam, é porque você virou um exemplo. Segunda coisa, se elas te criticam aquilo que você faz, se elas criticam o que você está fazendo, seu trabalho, o que você faz, talvez o que você faz na igreja, talvez o que você faz numa rede social, se as pessoas te criticam, se as pessoas falam mal de você, para que isso lá, querendo aparecer, querendo isso, fazendo isso para aparecer, para isso, para aquilo, se as pessoas te criticam, é porque nem te copiar eles conseguiram. Por isso que eles te criticam. Porque as pessoas que criticam, que te criticam, pode acontecer duas coisas, dois sentimentos. Elas tentaram te copiar e não conseguiram. E segundo, elas têm inveja e ciúme de você. Elas queriam estar no seu lugar. Elas queriam fazer o que você faz. Por isso que elas te criticam. Por isso que elas criticam. Elas nem conseguem copiar aquilo que você faz. Elas nem conseguem imitar o que você faz. E terceiro, os que falam pelas suas costas é sinal de que você está na frente. Então continue firme naquilo que você está fazendo. Continue firme, constante naquilo que você faz. Não se importe. Eu não me importo se as pessoas copiam aquilo que eu faço, seja na minha área profissional, seja na minha vida social, no Facebook, no YouTube, no Instagram. Eu não me importo. O importante é que eu sou exemplo. Estou sendo exemplo para alguém. Se você está sendo exemplo para alguém, isso é motivo de dar glória a Deus. Isso é motivo de aplaudir o Senhor Jesus de pé. Amém? Se você está sendo exemplo para alguém, se alguém está te copiando, dê glória a Deus por isso. Não se sinta com raiva. Não fique com raiva, né? Geralmente as pessoas ficam com raiva.
começou a fazer o que eu estou fazendo, né? Não fique com raiva. Amém? Dê glória a Deus por isso. Não sinta ciúmes, não sinta inseguro. Você está sendo exemplo. Amém? Você tornou a chave da porta para alguém. Para alguém expandir, para alguém crescer. E não importa se alguém crescer mais do que você. Não importa se alguém fluir mais do que você. O importante é que você foi exemplo para alguém. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Olha que diz a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10. O apóstolo Paulo, falando à igreja de Corinto. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32, diz assim: portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus e nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, e não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que assim possam se salvar. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Amém? Paulo era um grande imitador de Cristo. Imitar alguém, copiar alguém, não é pecado. Agora, copiar, imitar coisas ruins, exemplos ruins, isso sim é pecado. Mas imitar coisas boas, aquilo que edifica, aquilo que traz salvação, aquilo que traz edificação, não é pecado copiar. Amém? O apóstolo Paulo diz: ó, seja meu imitador, sejam meus imitadores. Olha a ousadia, olha a autoridade de Paulo dizer: seja meus imitadores. Porque Paulo foi um grande homem de Deus. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Amém? Então seja exemplo. Amém? Se você é exemplo, se você está sendo exemplo para esta nação, porque nós precisamos de pessoas de bom exemplo, de pessoas que realmente façam as coisas de Deus com êxito, com esmero, com amor. Amém? Sem ciúmes, sem contendas. Porque há muitos que pregam por vaidade, há muitos que fazem as coisas de Deus por ciúmes, há muitos que fazem as coisas de Deus por contendas, por invejas, por ciúmes, mas cada um receberá o seu galardão. Amém? Cada um receberá o seu galardão, e há aqueles que fazem por amor. Amém? Então que nesta manhã, essa manhã com Deus possa te abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Não se importe se alguém está imitando você. Não se preocupe. Amém? Deus te abençoe nessa segunda-feira. Tenha uma ótima segunda-feira em nome de Jesus. E não esqueça, imite os bons exemplos. Amém? Se alguém está te copiando, é porque você está sendo um bom exemplo. Amém? Que Deus te abençoe. Um beijo no coração. Até amanhã, terça-feira, se Deus quiser, em nome de Jesus. Tchau. Fique com Deus.